Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor, está lá no Salmo 19. Não sai daí não, que daqui a pouquinho eu vou divulgar, né, o ganhador da nossa promoção de hoje. Então, segura aí. Salmo 19, a partir do versículo de número 1, foi um texto que o Senhor falou comigo enquanto eu estava vindo para cá para gravar esse programa. Estava vindo, né, pela Avenida Antônio Carlos aqui, próxima das nossas dependências aqui da Rede Super. E eu estava olhando para o céu e o Senhor falou esse texto comigo, então eu quero compartilhar ele com você. Salmo 19, versículo de número 1 fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento ele proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Aí ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor ele é digno de confiança e ele torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordens do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais pura do que o ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem é que pode discernir os próprios erros? Absolve-me daqueles que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente da transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Eu acho esse texto aqui, gente, eu acho ele sensacional. Sabe por que eu acho ele sensacional? Porque Deus se revela para a gente na criação. Nós não estamos falando de um Deus que está longe, né, de um Deus que está distante, que a gente não pode perceber as obras dele, que a gente não pode perceber os feitos dele. Não. Deus se faz conhecer na história. Deus se faz conhecer na criação. O Deus que eu e você servimos, ele é um Deus que está presente o tempo todo. Se você olha para os céus, você vê a glória de Deus. Tem um outro salmo que diz: assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele afastou o pecado de nós. Então, na criação você pode ver os feitos de Deus. Na criação você pode ver as obras de Deus. Então, às vezes, né, a gente olha para a criação e a gente vê tanta coisa, mas esquece de ver o mais importante, que é as mãos de Deus, a presença de Deus ali por trás da criação, né? Uma das coisas que eu tenho percebido ultimamente, depois você faz essa experiência aí na sua vida, é que quando a gente começa a pensar um tanto de coisa ruim, a nossa tendência é sempre olhar para baixo. A gente começa a pensar problema, a gente começa a divagar nos pensamentos, a nossa tendência é sempre olhar para baixo e ficar olhando para o chão, né? Uma das coisas que você pode fazer para tirar a sua mente dessa opressão, desses pensamentos, é só olhar para cima. Então você olha para cima e parece que a sensação do infinito, do alto, traz a você, né, aquela consciência de um Deus presente na criação, de um Deus que está ali presente, que assim como os céus são altos, assim é alto o amor dele por você. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele apartou o pecado da sua vida. Sabe, você pode olhar para o céu e assim como o sol, ele faz esse percurso todo, assim você pode ver a fidelidade, a graça, o amor do Senhor para com a sua vida. Mas o salmista não diz apenas que a gente pode contemplar a fidelidade de Deus através da contemplação da criação. Não, a gente pode também ser instruído pelo Senhor na sua palavra. E aqui eu queria deixar uma pergunta com você. Não é uma pergunta para te ofender, não é uma pergunta para te pressionar, não é nada disso. Mas quanto tempo do seu dia você gasta meditando na palavra do Senhor?
Tem um teólogo que eu acho muito interessante algumas coisas que ele fala, é um teólogo alemão, ele chama Dietrich Bonhoeffer. E esse teólogo, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, inclusive, preso por causa de ser um cristão. Ele foi mártir, ele foi morto nas mãos de Adolf Hitler. Mas esse homem, esse teólogo, Dietrich Bonhoeffer, enquanto ele estava preso, né, ali no cárcere, ele buscava estar sempre com a mente dele conectada na palavra de Deus. E ele usava principalmente os salmos para meditar na palavra do Senhor. E no filme dele, até no livro da biografia dele, conta uma história que é muito interessante, de um preso, né, que estava na cela ao lado, e esse homem vivia desesperado, ele vivia muito angustiado. E a angústia desse homem era tão grande que o Dietrich Bonhoeffer vivia ouvindo ele gritar, né, expressar o seu desespero através de gritos, dando socos. E na biografia dele conta que certo dia o Dietrich Bonhoeffer então pediu que esse homem colocasse as mãos na parede. E ele começou a orar com esse homem uma oração pautada no Salmo. E no livro fala que quando esse homem então começou a ouvir aquela oração, a alma dele, o coração dele, a mente dele começou a ser tomada da paz do Senhor, né? Então, quanto tempo do seu dia você gasta ouvindo a palavra de Deus? Às vezes você está buscando conforto e esperança no lugar errado. Às vezes o conforto e a esperança que você precisa está na palavra do Senhor. Às vezes a palavra de Deus tem todas as respostas que o seu coração precisa. O salmista diz, olha, nessa lei eu sou instruído, nessa lei eu sou advertido, por causa dessa lei o insensato se torna sábio, por causa dessa palavra eu sou livre do pecado, por causa dessa palavra a minha vida é completamente transformada. E ele termina dizendo, depois eu até incentivo você a ler esse salmo de novo, que quando eu estava lendo o salmo aqui, eu percebi que dá até um sermão aqui, ó, e fala assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Depois ele fala assim, ó, o testemunho do Senhor é fiel e dá alegria ao coração. O mandamento do Senhor traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. E a ordem do Senhor, ela é verdadeira e toda ela é justa. Do versículo 7 até o versículo 9. Então, olha só, isso aqui dá um sermão, viu? Pra você é pastor também assistindo. Próximo, ó, sermão de domingo aí, pastor, já está montado. É só o senhor pregar agora, hein? Isso foi de graça. Então, olha só, o texto está dizendo, olha quantos benefícios a lei de Deus produz na nossa vida. Mas ele termina dizendo, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, elas sejam agradáveis a Ti, elas sejam aceitáveis a Ti. Então, automaticamente, aquilo que a gente pensa é o que a gente fala. E aquilo que a gente fala é o que também vai ocupar grande parte dos nossos pensamentos. Onde é que estão indo os seus olhos? Onde é que estão indo, né, o seu coração? Onde é que está indo a sua mente? No que você está se prendendo? Às vezes você está pensando tanta coisa ruim, porque sua mente está cheia de coisa ruim. Mas volta para a palavra, querido. Gasta tempo meditando na palavra. Essa palavra meditação no hebraico, a conotação dela é a conotação do ruminar do boi, né? É quando o boi mastiga, aí ele engole e aí ele torna depois, né, a colocar para fora aquilo que ele já mastigou e ali ele volta a ruminar até que ele tenha conseguido esmiuçar tudo aquilo que ele comeu ali, toda aquela grama que ele comeu. Assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser a sua vida. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Sabe, que Deus possa encher o seu coração daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é de boa fama, daquilo que tem louvor e daquilo que tem virtude, em nome do Senhor Jesus.